Eu já quero convidar o pastor Jabes, que vai estar ministrando a palavra agora pela manhã. Dispensa apresentações, pois o mestre está sempre entre nós. Não é o mestre divino, é o mestre no dom, né? Porque vocês olham, né? Então daqui a pouco está pensando, né? Será que ele é Jesus que o pastor sempre diz está no meio de nós? Não, é o pastor Jabes mesmo. Mas louvado seja o pastor, louvado seja Deus pela vida do pastor Jabes que está entre nós. E que a palavra dessa manhã nos alcance, nos abençoe, nos dê direção, nos corrija, nos console. Tudo isso ela faz, pois ela faz divisão entre alma e espírito. E ela nunca volta vazia. Amém? Que Deus abençoe, pastor. Fique à vontade. Você está em casa. Continua em casa. Queridos em Cristo Jesus, é bom estar em casa. É bom estar. Quando a gente diz estar em casa, significa que está entre os iguais a você. Porque se não for igual a você, você não está em casa, né? E essa é uma frase interessante, esse conceito interessante, porque a proposta para a reflexão nessa manhã é sobre Jesus em Nazaré, que estava em casa. Abra sua Bíblia aí, por favor. Aí deixa aberta Evangelho de Lucas, capítulo 4. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos dar logo uma leitura no texto. Vou começar aí do verso 14. Vamos lá. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos dar uma pausa aí um pouquinho, depois a gente continua. Vamos entender o que está acontecendo. É o início do ministério de Jesus. É o que a gente poderia chamar da apresentação formal de Jesus enquanto ministro, enquanto ministério. Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré, naquela época, se você for a Nazaré hoje, é uma cidade enorme, é uma big cidade, mas é hoje, né? É uma cidade maior do que Aracaju. Mas na época, Nazaré era um vilarejo daquele que tem uma rua para cá e ela só, e às vezes assim, e que todo mundo se conhece, que quem não é parente é primo. Era Nazaré. Então Jesus cresceu ali. Ora, numa cidade, num lugarejo como esse, todo mundo se conhece, todo mundo sabia quem era Jesus, viu aquele menino crescer. Era o filho de José e de Maria, né? Tinha seus irmãos ali, irmãs. Era todo mundo ali. Mas quando Jesus completa 30 anos de idade, Jesus sai de Nazaré. E Nazaré ficava no norte da Galiléia, para quem é bom de geografia, né? E ele vem ao sul para encontrar com João o Batista nas margens do Jordão. João já tinha começado o seu ministério, já estava pregando no deserto. E lá ele se apresenta para ser batizado. Eu vou entrar nos detalhes, até porque não é a reflexão dessa manhã, mas é só para a gente situar. Quando Jesus sai da água do batismo, o texto, e Lucas é muito claro quando diz isso, os céus se abrem, há todo um acontecimento sobrenatural, eles ouvem a voz de Deus, eles veem a manifestação do Espírito Santo em forma de pomba. Veja, cuidado, não era uma pomba não, ela se parecia com uma pomba. Eu já vi gente dizendo que a pomba é o Espírito Santo. Não é, cuidado. Não. O Espírito Santo, naquele dia, se pareceu aos... Mas o povo viu.
Ou seja, naquele evento aconteceu algo sobrenatural, que não acontece todo dia. E eu quero deixar isso bem claro, porque até porque no que a gente vai pensar nesse resto da manhã, a gente vai sair do campo do sobrenatural nessa manhã, pelo menos essa é a intenção. Mas eu quero deixar claro, de saída logo, que eu creio no sobrenatural. O fato de eu não falar sobre isso nessa manhã não significa que eu não creio. O sobrenatural acontece, mas é exceção. Porque se não for exceção, deixa de ser sobrenatural, né? Eu acho que eu já contei essa história um dia que eu estava ouvindo no rádio. Eu sei qual é a igreja, o bispo que estava falando, mas não vou dizer aqui, até porque está gravado, depois a gente arruma briga com o povo, né? Mas ele estava anunciando, venha na minha igreja, no endereço tal, ele dava lá o endereço, e faz essa frase besta, porque aqui o milagre é normal. Milagre normal é como entrar para fora. Não pode. Se é milagre, não é normal. Se é normal, não é milagre. O milagre é quando o normal não acontece. Isso é uma questão de você ter a lógica do entendimento da coisa. Eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural. Mas o milagre e o sobrenatural é exceção. Não acontece todo dia. Então não adianta perguntar, mas pastor, por que não acontece milagre todo dia? Porque senão deixa de ser milagre. O normal é você pisar na água e afundar. Isso é o normal, acontece comigo, com você, com todo mundo. O sobrenatural é você pisar na água e não afundar. Jesus andou sobre as águas, aí é o sobrenatural. O que aconteceu com Jesus, logo que ele sai da água do batismo, é o sobrenatural, é um milagre, é aquilo que não acontece todo dia. O céu se abre, as pessoas ouvem a voz de Deus, confirmam Jesus, mas Jesus está no Jordão. Depois disso ele passa 40 dias no deserto, e nesses 40 dias, claro, o povo não sabia onde Jesus estava, ele saiu para lá. Mas o texto diz, e Lucas diz exatamente, que a fama dele foi na frente. Ou seja, aquela história lá, o povo começou a comentar, rapaz, você sabe o que aconteceu? Jesus foi lá, Jesus, o filho de José e Maria que a gente conhece, os céus se abriram. Rapaz, é mesmo, é? Uma conversa assim, rapaz, corre logo. Todo mundo conhecia a história. Jesus vai. E ele então, quando sai do deserto, ele decide voltar ao norte, à sua cidade. Nesse meio de caminho ele passa em Cafarnaum. Cafarnaum ele faz alguns milagres. Ele cura a sogra de Pedro. Ou seja, ele começou a fazer algumas coisas sobrenaturais. Quando ele chega em Nazaré, aí é o texto que a gente vai pegar. Deixa o verso 16 aí. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, todo mundo conhecia ele. No dia de sábado, ele entrou na sinagoga. Agora vem a parte que eu quero destacar como primeira reflexão e depois quero questionar você sobre isso. Como era o seu costume? A palavra é costume. Jesus não foi à sinagoga como algo extraordinário. Jesus está na sinagoga de Nazaré, ele cresceu ali. Ele ia à sinagoga todo sábado. As pessoas, quando viram Jesus entrar na sinagoga, ninguém ficou cochichando. Porque ele fazia isso semanalmente. Era o costume. E se você quiser definir essa palavra, costume, ela é interessante. Durante a semana eu fiquei em casa perguntando, o que é costume? Vamos definir. Costume é aquilo que você faz sem precisar se planejar. Você faz no dia a dia. É a sua rotina normal.
Quer ver? Vou lhe dar um exemplo. Espero não arrumar confusão com ninguém. Ontem à noite, quando você foi dormir, você não se planejou. Quando eu acordar amanhã de manhã, eu vou no banheiro e vou escovar os dentes. Você fez esse plano? Mas você fez isso hoje de manhã? Por quê? Porque é o seu costume. Você não precisa se planejar para fazer. Você faz porque já é o seu padrão normal. Isso é costume. Entendeu? Quer ver? Aí, o texto que o pastor Sampaio leu no começo, falou, está lá, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, há bons costumes, e se há bons costumes, há costumes que não são bons. Todo costume é bom? Não, é costume ruim. Mas o costume você faz sem planejar. Você faz porque está acostumado a fazer. Quer ver um bom costume? Bota aquela imagem que eu lhe pedi. Esse é um excelente costume. Cadê? Bota aí. Era o que Jesus fazia. O povo fazia os planos. Ai, sábado, gente. Não posso. Vou estar na sinagoga. Domingo. Não posso. Ah, mas o pastor mandou. Não, ninguém mandou, não. É o meu costume. Eu faço sem precisar colocar na agenda. Eu já sei que domingo eu estou lá na graça. É o meu costume. É um bom costume. E aí veja que nós estamos entrando aqui numa área que às vezes parece delicada e tem gente que encrenca com essas coisas. Que são os costumes, que eu vou chamar de costumes espirituais. O que são os costumes espirituais? A religião. Os rituais. São ruins? Não. Porque Jesus cumpria os rituais da religião. Jesus tinha os costumes e os ritos religiosos. E se Jesus fazia, isso não é ruim, porque Jesus não fazia nada ruim. Entendeu? O problema é quando o costume se torna um fim em si mesmo. Você escovou os dentes, eu espero que tenha escovado. Não como um fim em si mesmo. Esse povo está rindo ali, eu desconfio que quando eu falei em escovar os dentes, eles estão ali relembrando, será que eu fiz mesmo? Né? Aí o outro cutucou o outro ali, ó. Depois vocês se acertem aí, viu? Veja, o costume, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Mas a pergunta que eu lhe faço agora, quais são os seus costumes espirituais? O que é que você faz ou deixa de fazer porque é o seu padrão normal de ser? O costume de Jesus era ir à sinagoga. Se você ler lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Paulo, na sua segunda viagem, ele chega a Tessalônica e por 3 sábados seguintes, o texto diz exatamente isso. Paulo foi, mesmo costume de Jesus, Paulo foi à sinagoga de Tessalônica porque era o seu costume. Ele está numa cidade diferente, ele está num projeto missionário, mas ele está tão habituado a ir à sinagoga que ele, por 3 sábados seguintes, ele não pregou o evangelho, ele não fez nada de sobrenatural, ele simplesmente foi à sinagoga. E ele, depois, ele vai pregar. Mas, quer ver outro aí? Outro costume? Vamos seguir a história de Paulo. Quando ele sai de Tessalônica, ele vai à cidade vizinha chamada Bereia. E ele chega em Bereia, ele prega o evangelho. E o texto diz que os crentes, aqueles que se converteram em Bereia, eles vão ao texto sagrado para conferir, porque o hábito, o costume religioso daquele povo era ler a Bíblia. Então nós temos agora um segundo costume espiritual, que é ler a Bíblia. Eu não preciso colocar na minha agenda que eu preciso ler a Bíblia. Olha, amanhã, às
9h30, está na minha agenda, eu vou ler a Bíblia. Não está na minha agenda, confesso a vocês. Ler a Bíblia não está na minha agenda, estudar a Bíblia não está na minha agenda, porque é uma coisa que eu faço como costume, é o meu hábito espiritual. Nós precisamos ter costumes, hábitos espirituais que nos levem às boas práticas para nos aproximar de Deus. Quer ver outro costume? O texto diz que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Quando chegou a lei que proibia Daniel orar, foi o que Daniel fez. Ele estava tão acostumado, orar para ele era uma coisa tão de hábito, tão de costume, que ele disse, bom, a lei não interessa, eu vou continuar fazendo o que eu estou acostumado a fazer. Não é que ele se planejou, bom, já que é proibido eu vou fazer só para enfrentar o rei. Não, orar para ele era o de todo dia. Não era coisa que ele precisava agendar. Eu preciso ter o hábito, o costume de orar. É o hábito espiritual. É religiosidade. Quando isso se torna obrigação, quando os hábitos e os costumes espirituais tornam-se um fim em si mesmo, aí já começou a complicar. Ainda tem outra situação ainda para falar em complicar. Você conhece gente que tem o que a ciência moderna chama de toque? Você tem que estender a toalha no varal, e se a toalha é azul, tem que botar um pegador azul e tem que medir 3 dedos do canto. Filho, você tem problema. Tem que procurar um especialista. Isso aí não é hábito não, isso é doença. Tá rindo porque conhece gente assim, né? Se não for, olhe, se não botar aqui, isso não é hábito não. Hábito é o que você faz naturalmente e nem lhe prejudica. Veja, são os bons costumes e nem prejudica ninguém. Mas há os maus costumes, né? O texto de Provérbios vai nos dizer: não tenha o costume de estar todo dia na casa do seu vizinho. Porque ele está lá no texto, ele vai abusar de você e vai mandar você embora. Tem gente que tem um costume, um mau costume, e faz sem nem pensar, de falar da vida alheia. É tão costume que você não se planeja, você não diz, olha, eu vou falar mal de Ricardo Felipe. Não, você fala mal dele sem pensar, quando você dá por fé já falou, porque é o seu hábito. Você não planejou isso aí. Então nós temos bons costumes e temos costumes maus. Precisamos escolher e definir. Deus nos deu a capacidade de você pensar a sua vida. O costume de Jesus era ir ao culto e à adoração. E a primeira pergunta que eu lhe faço nessa manhã é exatamente isso. Eu queria que você respondesse com sinceridade. Qual é o seu costume espiritual? Aquilo que você faz, que as pessoas identificam e sabem, isso aí é dele, não precisa, é dele. E eu estava lendo essa semana a história de Eliseu, o profeta, porque Eliseu, o texto diz que ele passava em Sunem todo dia. Era o caminho dele, costumeiro. E havia uma mulher rica na cidade que observou, rapaz, esse homem de Deus passa todo dia por aqui e para aqui toma um cafezinho, né? Ali da graça, ou café abençoado, né? Era Eliseu. E ela disse, espera aí, deixa eu fazer um quarto para esse homem de Deus. Ela identificou qual era o costume espiritual de Eliseu. Então a pergunta é, qual é o seu costume espiritual? As pessoas olhando para você, lhe identificam, oração é com ele. Leitura da Bíblia é ali, ó. No culto na igreja, pode ter certeza que ele está lá. Qual é o seu costume espiritual?
Não. Aquilo ali é misericórdia. Se o que você precisar, pode. Se ele não tiver, ele dá um jeito. Vai atrás, arruma, pede, fala, né? Você precisa identificar quem são esses para botar no fundo, né? Quem tem esses costumes santos espirituais de misericórdia, né? Identifica quem é no meio da comunidade e traz para junto, né? Mas a pergunta é séria, meus queridos. Qual é o seu costume? O que é que você faz naturalmente? E essa pergunta ela é absolutamente individual. E eu citei escovar os dentes de propósito, porque esse é um costume absolutamente pessoal. 30 anos de casado eu tenho. A minha escova ainda é a minha escova, a escova dela ainda é a escova dela, viu? A gente não tem uma escova em comum, não. É sério. Porque continua. Você está estranhando? É uma escova só para vocês dois lá, é? É? Olha, rapaz, tão melhor que eu. Né? É uma questão de costume. Existe regra para isso? Não. Entendeu o que eu estou dizendo? Não existe regra. Entendeu? Quando eu falo em costumes espirituais, eu estou falando exatamente isso. Eu falei em ler a Bíblia, eu falei em orar. Pastor, quantos capítulos da Bíblia eu preciso ler por dia? Sei lá. Quantos você lê por dia? Tem dia que eu leio um livro inteirinho. Mas se for terceira João é fácil, que é no instante, né? Aí é no instante, né? Mas eu não tenho como lhe dizer quantos eu leio por dia. Tem dia que eu leio um bocado. Tem dia que 2 versículos. Porque a Bíblia é a nossa fonte de nutriente espiritual. Aí vai muito, né? Tem gente que vai comer aquele prato abençoado. Você olha assim. Oh, glória a Jesus. Né? Tem gente que 2 folhinhas, já estou cheio. É pessoal. O que não pode é não comer. Você precisa de hábitos, de costumes espirituais. E se você não tem nenhum costume espiritual que lhe identifica, eu lhe desafio nessa manhã a você já negociar com Deus. Jesus, me ajuda aí. Porque eu preciso ter uma marca que me identifique, que seja o meu costume, que as pessoas saibam, que eu saiba, que isso eu vou fazer, aconteça o que acontecer. Vai ter aquele dia em que você vai levantar e acordar atropelado, não sei o quê, e não escovou os dentes. Pode acontecer, já aconteceu com todo mundo. Você morreu por causa disso? No dia seguinte você fez o quê? Bom, já que eu não escovei os dentes hoje, então hoje eu já não escovo de novo. É assim? O que é que você fez? Eu não escovei ontem, então hoje eu tenho que caprichar mais. Não é assim? Ah, eu não li a Bíblia ontem. Estou em pecado. Tá não, meu filho, sossega. Não está em pecado, não. Amanhã você vai fazer o quê? Amanhã eu vou caprichar mais. Né? É hábito. Você sente falta. Nós precisamos sentir falta dos nossos hábitos, dos nossos costumes espirituais. Vamos continuar o texto, né? Porque o costume, o hábito espiritual, como tem dito quase a cada semana o pastor Sampaio, é como o dedo que aponta para a lua. O hábito em si não é a lua. Eu procurei essa semana o autor dessa frase. A internet é interessante porque eu achei uns 3 autores para essa frase. Você bota essas coisas na internet e você não leva a sério não, porque o que eu achei de comum é que todos os 3 autores sugeridos pela internet são chineses. Então deve ser um ditado chinês, né? Por dedução. Mas fora isso, não sei quem é o autor original da frase. Joga na internet, a internet é o centro mundial de maluquice. E tem gente que leva a sério, o pior é isso. O hábito espiritual é o dedo que aponta. Não se concentre nele. O hábito lhe aponta para alguma coisa maior,
alguma coisa mais significativa. O hábito é bom? É interessante que você tenha? E eu lhe disse, converse com Deus sobre os seus hábitos espirituais e leve eles a sério. Mas não ache que o fim é o hábito. Bom, já que eu li a Bíblia todo dia, então a minha cota de compromisso espiritual está paga hoje, posso relaxar. Não é assim que funciona não, meu filho. Vamos para frente. Aí agora a gente vai continuar a leitura do texto, né? Vamos lá, o verso seguinte. É o costume. Jesus está na sinagoga, todo mundo conhecia ele ia lá toda semana, claro, no último mês e meio ele não apareceu, estava no deserto, né? Mas para quem já estava vivendo há 30 anos fazendo isso, povo, um mês e meio, está de férias, está lá. Eles não sabiam, sabia que aconteceu, né? Foi-lhe entregue o pergaminho ou o rolo do profeta Isaías, ele o desenrolou e encontrou o lugar onde estava escrito. Nada de sobrenatural, de surpreendente. Ele estava acostumado e alguém de uma comunidade pequena, provavelmente Jesus já devia ter lido, feito a leitura devocional no culto várias vezes ao longo da sua vida. Porque depois que ele se apresentou no texto com 12 anos, ele estava autorizado a fazer isso. E numa igreja pequena, quem conviveu em igreja grande sabe, a oportunidade de você vir na frente demora uma eternidade. Mas a igreja pequena, todo dia o pastor lhe escala para uma coisa. Não tem tu, vai tu mesmo. E não tenha muita ideia não, porque se você, não é assim, se tiver muita ideia, só é mais trabalho para você mesmo. Então, Jesus ser o escolhido para a leitura do dia, também não foi nada surpreendente. Ele estava acostumado ali. Ele abre o texto, né? Vai no texto de Isaías e ele começa a ler. Detalhe, curiosidade. Na época de Jesus, o texto não era dividido em capítulos e versículos, não. Então não tinha como dizer, abra em Isaías 61. Não tinha. Aí Jesus começa a ler. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Eu não sei se você já prestou atenção nesse versículo, que a única coisa miraculosa, minimamente sobrenatural nisso aí é dar vista aos cegos. O resto é só conversa. Ele vai anunciar, né? Ele me ungiu para levar as boas novas, vai conversar. Ele me enviou para proclamar, é só conversar, só falar. Aí tem a recuperação de vista para libertar os oprimidos, né? E o verso seguinte, para fechar o texto de Isaías, e o que tem de sobrenatural nisso aí? Nada. Jesus disse, olha, a minha missão é conversar com vocês. Eu estou aqui só para anunciar. Isso é interessante porque chega nesse momento, o verso seguinte, bota aí. Então fechou o livro e voltou para sentar no lugar onde ele estava, na cadeira de costume. Eu não sei se vocês já perceberam, mas se você perguntar ao pastor Sampaio, eu nem combinei isso com ele não, é capaz dele dizer o lugar onde você senta todo domingo. Estou errado? Sabe? Porque você geralmente senta no mesmo lugar toda semana. Costume. É errado? Não. É um costume, tudo bem, excelente, né? Aí no dia, viu, Perivaldo, você senta no lugar errado, aí você atrapalha as ideias do pastor. Porque ele olha para ali procurando você, aí você sentou cá. Enganou o pastor. Jesus termina de ler o texto e ele volta para sentar. Ele não faz nada de diferente. Só que na sinagoga, veja, o povo já sabia dos milagres. O povo já sabia do sobrenatural. O povo já sabia que quando ele foi batizado, os céus se abriram. O povo já sabia que em Cafarnaum ele tinha feito milagres.
Então o povo fica tudo com o olho nele. Ué, não vai fazer nenhum milagre não, é? Não vai curar ninguém aqui não, é? Não vai acontecer nada que o céu se abrir, uma voz, sei o quê. Não vai. Não. O culto hoje é normal. Tem alguma coisa de excepcional hoje? Não. Ele fez o que fazia toda semana. O grande desafio que os homens que estavam na sinagoga em Nazaré naquele dia não conseguiam entender é que Jesus está presente mesmo quando nada de sobrenatural acontece. Às vezes nós estamos na expectativa do sobrenatural e Deus só vai se manifestar se houver alguma coisa. Se não tiver um reboliço, aqueles arrepios, se não tiver ninguém chorando, não é assim que funciona não. Sabe por que Ele está presente hoje aqui? Porque Ele prometeu, simples. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Se você sentiu a presença de Jesus nessa manhã, é porque Ele está presente. E se você não sentiu a presença de Deus nessa manhã, o problema é seu. Ele está presente porque Ele não precisa que você sinta nada. Ele está presente porque Ele prometeu. Sabe aquele culto bom em que o grupo de louvor está afinado e dá tudo certo, e a oração é poderosa e você diz, Jesus, é hoje, é a noite do Shabbat, né? Glória. Jesus está presente, aleluia. Mas tem aquele culto contrário. O grupo de louvor desafinou, menino, não conseguiu entrar no tom, saiu uma atrapalhada. Pregação do pastor, você fica, onde é que ele vai com essa conversa? Você não já ouviu umas pregações que você fica... Meu Jesus, que pregação sem pé nem cabeça, né? A oração não junta café com leite. Você está rindo porque você já participou de uns 3 cultos assim, né? Aí você vai lá na reunião da casa profética, menino, deu tudo atrapalhado, tudo que planejou não deu certo. Eita, Jesus, e agora? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus está presente mesmo nesse culto assim. Porque Ele não precisa que as coisas se encaixem e funcionem. Ele está presente. E o meu desafio é entender e crer que Ele está presente, mesmo quando eu não percebo. Jesus estava em Nazaré e o povo ficou olhando para Ele. Eu quero um milagre, eu quero o surpreendente, eu quero o sobrenatural. E Jesus disse, hoje não tem não. Hoje não tem. Hoje é o de todo dia, é o feijão com arroz. O rodízio não é para todo dia não, gente. Entendeu? O de todo dia é o cuscuz. Esse é o de todo dia. E é tão bom, você não sabe como um cuscuzinho. Uma macaxeira com um ovozinho derretido por cima, olha. É porque o povo no sul não sabe como é que come coisa boa. É o de todo dia. Nós precisamos aprender a crer num Deus que está presente em nossa vida, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando não há sinais visíveis. E sabe o que é pior, ou melhor, não sei, aí você vai avaliar, é que os sinais estão aí. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e ele chega de frente ao mar, o texto diz que o vento soprou a noite toda, e de manhã as águas estavam abertas, e eles passaram a pé enxuto. Eu posso até crer que foi sobrenatural, a questão não é essa, porque a ênfase que eu quero dar não está aí. Eles viram Deus botar o dedo na água na forma de um vento, e eles atravessaram e cantaram do outro lado, porque Deus destruiu no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso é o cântico de Moisés do outro lado do mar. E eles vão então agora caminhar pelo deserto. E sabe o que é que me surpreende quando eu leio esse texto? Porque o texto diz que havia uma nuvem que cobria o povo enquanto eles caminhavam. E eles lembravam do mar que se abriu, porque era algo fenomenal. Mas no dia a dia, a nuvem que cobria o povo, uma nuvem,
Nuvem tem no céu todo dia. Não há nada de absurdo numa nuvem. E imagine que aquela primeira geração que viu o mar se abrir, ela foi morrendo. Só sobrou Josué e Calebe. E chega um dia que aquela geração que viu o mar se abrindo já tinha passado. E agora os seus filhos só comentavam: na época do meu pai, Deus abriu o mar. E nesses 40 anos, gente, 40 anos é muito tempo, viu? Se brincar, é mais que a idade de um bocado de vocês aqui. Todo dia, mas todo dia, você andou debaixo da nuvem e não deu conta sequer de que foi Deus que colocou a nuvem lá. Porque era o de todo dia, era o do cotidiano, era Jesus na sinagoga de Nazaré. É o Deus Todo-Poderoso encarnado que está presente. Mas como é o de todo dia, você deixa passar. Entendeu? É a nuvem que está lhe cobrindo e Deus está lhe protegendo todos os dias. E você olha, não, é só uma nuvem. Às vezes é preciso enxergar o que está lá na sua frente, todos os dias, no cotidiano. Que não é sobrenatural, porque lembra, o milagre é a exceção. Mas como acontece, todos os dias, deixou de ser milagre. Mas não deixou de ser a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Nabucodonosor mandou construir uma estátua enorme e disse assim, ó, quando tocar a trombeta, todos precisam se curvar diante das... Esse é desses textos que você precisa perceber a pitada de humor, uma linguagem nossa, a gaiatice do texto. Presta atenção. Mandou construir. Aí no dia lá, estátua tal, toca a trombeta, todo mundo se ajoelha, só os 3 ousados ficam lá em pé. Claro, todo mundo viu, tá todo mundo, né? Você quer saber qual era a posição de se abaixar? Semana passada o pastor Sampaio demonstrou. Estava todo mundo daquele jeito. Só os 3 abusados em pé. Foram logo fofocar para o rei. Olha, tem 3 aí que não entrou na dança não. Chama os 3. Vocês sabiam da estátua? Sabia. Sabia da ordem que era para abaixar? Sabia. E não abaixaram por quê? Por que ele não vai abaixar? Nós não nos curvamos diante de outro Deus que não seja o nosso Deus. Costume espiritual. Eu só me dobro diante do meu Deus e não se negocia esse negócio não. É assim e pronto. Mas você sabe que eu tenho o poder de mandar matar você. Sei. E se mandar... Não tem problema não, Nabucodonosor. Ô seu rei, se você mandar a gente para a fogueira, o nosso Deus nos livra da fogueira, sossegado. Aí Nabucodonosor cai na besteira de provocar os 3 homens de Deus. Os 3 rapazes. Presta atenção. Toda vez que eu leio esse texto, eu dá vontade de dizer, Nabucodonosor, deixa os meninos quietos. Não mexe com o povo de Deus. Porque o negócio fica... Você não aguenta a pancada, rapaz. Deixa os meninos quietos. Eles estão sendo fiel a Deus. Aí Nabucodonosor olha para ele. E se Deus, esse Deus de vocês, não livrar vocês da fornalha? Nabucodonosor perguntou. Sabe o que é que eles disseram? Não tem problema não. A gente morre. Morrer para ele era tranquilo. O complicado era se dobrar diante de Nabucodonosor. Entre morrer e se dobrar, eu morro, é mais negócio. Por quê? Porque o morrer é o natural, todo mundo vai morrer. Tem problema. Nabucodonosor fica uma fera. Manda esquentar a fogueira 7 vezes mais. O texto diz que ela estava tão quente que até os soldados que foram levar os 3 foram consumidos. Tem noção? E eles estão lá. O texto não diz o que é que eles estavam fazendo dentro da fogueira, mas contando caso, rapaz, sabe naquele dia
E o texto diz que Nabucodonosor olha daqui para lá, só quem vê é Nabucodonosor. A gente esquece desse detalhe. O texto diz que só quem vê o quarto homem da fornalha, todo mundo conhece a história, só quem vê é o abusado do Nabucodonosor. Foi provocar, está aí, ó. Os rapazes viram? Não, eles não viram. Eles não sabiam que tinha um quarto homem com ele na fornalha. Deus está agindo no nosso meio e a gente não está sabendo. Os que estão lá de fora é que estão olhando. Rapaz, o negócio ali é diferente. Aí chega para você, o que é que tem diferente? Não sei, para mim é o de todo dia. Não acontece. Mas era na fornalha, e daí? Você precisa aprender a perceber que você nem sempre vai ver a manifestação de Deus, mas ela vai acontecer. Ah, eu não estou vendo um milagre. Sim, e daí? Eu creio, porque Ele prometeu. Hebreus 11, verso 1, sabe de cor? Porque a fé é a convicção. Eu não preciso ver o quarto homem para saber que Ele está comigo. Às vezes a gente tem falta de fé porque espera para ver. E se eu não ver, Tomé. Eu já vi tanta gente falando mal de Tomé, mas cuidado quando você for falar mal de Tomé, porque Tomé é absolutamente lógico e racional. Presta atenção. Morreu na sexta. Na segunda-feira, ele foi enterrado, né? Ou na sexta, morreu na sexta. No domingo, as mulheres chegam. A gente viu ele. Mulher, que maionese foi essa? Morreu, foi enterrado, botaram uma pedra em cima. Quem morre na sexta não aparece no culto no domingo. Ou você espera que quem morreu na sexta venha para o culto do domingo? Hein? É o normal. Tomé não foi no culto. No outro dia, os crentes, Tomé, rapaz, Jesus estava lá, a gente conversa, rapaz. Estava. Não, estava não. Só acredito se eu botar o dedo. Domingo seguinte, aí Tomé foi. Crente que falta o culto perde a presença de Jesus, viu? Tem que Tomé perdeu o culto, perdeu a presença de Jesus. Costume, costume. Você não sabe o dia que vai ser, né? Tem que estar lá todo dia, No dia que não tiver, você está. No dia que tiver, já estou aqui mesmo, já é meu costume e vamos nessa. Jesus se aproxima de Tomé. Tomé, pega aqui. Tomé, vê que sou eu. Tomé cai prostrado. O que me chama a atenção é a frase de Jesus. Tomé, você só foi capaz de crer porque você viu o milagre. Bem-aventurado aquele que não viu o milagre, não viu a promessa se cumprir, não aconteceu nada de sobrenatural, não tem nada de diferente, é um culto normal, é uma leitura de Bíblia normal, é uma oração normal, mas mesmo assim é capaz de crer que Deus está no meio do povo, mesmo assim é capaz de crer que Deus age. Ah, mas eu não vi, eu não senti, não interessa. A minha fé não pode depender do que eu sinto nem do que eu vejo. A minha fé tem que ser baseada na promessa de Cristo Jesus, porque ela tem que ser suficiente. Naquele mesmo dia da ressurreição, o texto diz que 2 dos discípulos, frustrados da vida, saíam de Jerusalém e iam caminhando para Emaús. E de repente aparece um personagem para conversar com eles no meio da estrada. E eles não conheceram quem era. Primeiro porque, aquela história, mesma coisa. Jesus tinha morrido na sexta, no domingo você não ia esperar que o... Não é. Naquela época, era comum viajar com o rosto todo coberto, deixava só os olhos de fora. Porque as estradas empoeiradas e tal. Então, aparece uma pessoa conversando, você não diz, ei, baixa a máscara aí para eu ver quem é você. Não faz um negócio desse extremo, falta de educação. O cara começa a conversar e eles começam a conversar. E aí, quais são as novidades? Conversa de viajante que está procurando o que fazer enquanto espera no caminho, né? E aí? Não, porque Jesus, justo, sei o quê.
Foi mesmo, foi. Rapaz. Aí os viajantes disseram para ele: só você não sabe. Não olhou lá na atualização dos stories lá para ver o que está acontecendo. Só você. Agora que todo mundo está falando desse assunto, só você que não sabe. Quando foi a última vez que você conferiu lá? Aí Jesus começa a conversar com eles. Não, porque os profetas, Moisés e tal, não sei o quê, e importa que ele padecesse, não tecesse. E eles começam a conversar. Se você quer saber tanto da conversa, faz ideia aí. De Jerusalém a Emaús é alguma coisa em torno de 2 léguas. Vamos chutar lá, 12 quilômetros. Caminhando na perna, dá um papo interessantíssimo. Em 2 léguas a gente conversa um bocado. E ele não tinha a mínima ideia. Mas a conversa estava tão animada que vamos lá. Quando eles chegam em Emaús, já está anoitecendo. E eles dizem para o que para eles é estranho: rapaz, fica aqui. O negócio dessas estradas de noite é um perigo. Tem assaltante. Fica aqui, você dorme aqui, amanhã de manhã você segue viagem. Tá bom. E o texto diz que Jesus fez um milagre? Não. Jesus não faz nenhum milagre ali. Ele senta e parte o pão. Sabe quantas vezes Jesus partiu o pão com os discípulos? Sei lá quantas vezes. Isso era o de todo dia. Jesus comia com seus discípulos. Jesus repete um gesto do cotidiano, da experiência de viver com Jesus, de saber que Ele está presente. Ele parte o pão. Quando ele parte o pão, aí os discípulos: esse gesto eu conheço. Isso eu conheço. Partir o pão não é milagre não, mas eu conheço, eu tenho intimidade com esse negócio. Eu sei que é Jesus, porque Ele já partiu o pão para mim outras vezes. Eu consigo identificar onde ninguém está vendo. Não faz nenhum sentido. Mas eu sei que é Jesus. E como é que você sabe? Porque eu sei. Eu preciso aprender a identificar Jesus no meu cotidiano. Eu preciso aprender a ver onde ninguém está vendo. Ah, mas isso aí Não, é Jesus entrando, participando da sua vida, nas coisas do dia a dia. Quando está varrendo a casa, lavando os pratos, quando vai no posto de gasolina para abastecer o carro, quando precisa trocar um pneu, quando você vai para o trabalho e precisa atender alguém lá no balcão, sabe como é? E o caba chega com 2 pedras, aí você olha assim, dá vontade de dar uma resposta, mas você respira fundo, olha para o lado, aí vê que do lado está ali Jesus. Como é que você viu Jesus? Não vi não, mas eu sei que Ele está. E como é que você sabe? Porque a fé é o que eu não vejo, eu não preciso ver para ter fé. E Jesus parte o pão e eles dizem: é Jesus. Agora eu conheço, porque eu já conheço, já tenho intimidade com Ele. E o que eu acho interessante dessa passagem é que eles tinham acabado de dizer para um estranho: não pega a estrada não, é perigoso. Quando eles percebem, é Jesus. E o texto diz que eles imediatamente voltam 2 léguas para Jerusalém. A estrada que até na instante era perigosa, agora não é mais. Sabe o que foi que mudou? Jesus está vivo. Com Jesus vivo, a estrada mais perigosa da minha vida. E eles voltam sem Jesus, viu? O texto diz que Jesus sumiu. Não é? Eles vinham caminhando na ida com Jesus. Na volta, fisicamente Jesus não está ali. Não interessa, é o ressuscitado. Com Jesus ressuscitado, você não está vendo não? Problema seu, eu sei que Ele está comigo e nós vamos. Porque eu sei que Ele vive. Se eu ver o milagre, eu creio. E se eu não ver o milagre, eu creio do mesmo jeito. Se a promessa se cumprir, eu creio. E se a promessa não se cumprir, eu creio do mesmo jeito. Eu não preciso da promessa, eu creio na palavra. Jesus senta e fica todo mundo olhando para Ele. Aí tem a mensagem mais curta da Bíblia. A mensagem de Jesus é uma frase só: hoje
se cumpriu essa palavra. Qual foi o milagre que ele fez? Nenhum. Ele se sentou, como fazia sempre, era o costume. Mas hoje se cumpriu essa palavra. Meus queridos, eu não sei o que você sentiu nessa manhã, também não estou preocupado. Não sei se você já viu o milagre acontecer na sua vida, também não estou preocupado. Eu não sei que promessa você está esperando, também não estou preocupado, porque a minha fé não depende de nada disso. A minha fé está firmada na rocha eterna, que simplesmente nos lê a palavra e senta no meio do povo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Sem combinar. O grupo de louvor, quando o pastor diz assim, sem combinar, ele já treme na base, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, conhece esse? Oh, eita glória! Sem combinar, assim. Eu confio na competência de vocês. Sabe qual é, né? Hein? Pronto. Achou a letra aí? Esse povo é mais ligeiro do que nós. Olha o que o Espírito Santo fez. Fala no microfone que você acabou de dizer. Eu já ia cantar essa música já. Não foi combinado não, viu? Deus faz sem nem a gente perceber. Entendeu como é? Deus age. Ah, eu vi, eu combinei, Deus... Não, Deus age. E eu queria lhe questionar nessa manhã, lhe desafiar a você perceber a ação de Deus em sua vida. Mesmo quando não tenha nenhum sinal. Mesmo quando nada esteja acontecendo. Mesmo quando as pessoas dizem, é doidice. E você teimosamente, uma santa teimosia, vai dizer, ah, mas eu creio. Eu creio. Ah, mas não vai dar certo. Aquele seu filho foi e não volta. Qual é a possibilidade dele voltar? Deus não precisa de possibilidade. Deus cria as possibilidades. Entendeu a diferença? Eu creio porque Ele é Deus. E isso para mim é suficiente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja Fique em pé, igreja, fica mais bonito para cantar. Mas fique à vontade, se quiser levantar a mão, levante. Se quiser se curvar, se curve. Declare a sua fé agora. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz.
para vir aqui à frente. Mas aí no seu lugar. Exatamente porque a reflexão dessa manhã foi sobre coisas normais do cotidiano. Eu quero que você diga para Deus agora. Feche seus olhos, fica com ele fechado. E a gente pede para você fechar os olhos. Não é pelo milagre ou pelo sobrenatural. É para você não se distrair com o que está acontecendo ao redor. Só para isso. É bem comum, é bem natural. Mas eu quero que você diga para Deus aí. Eu quero que você faça essa oração sincera. Senhor, eu quero te enxergar onde ninguém está vendo. Eu quero te perceber no meu cotidiano. Quando eu levantar amanhã para a minha vida normal, que nada sobrenatural aconteça, mas que eu saiba que tu estás comigo. Faça essa oração aí, sinceramente. Você sabe o que você vai fazer amanhã. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai viver sua vida amanhã. Diga assim: Deus, eu quero te perceber na minha agenda normal. Eu quero ter certeza que tu estás comigo, que tu continuas sendo Deus. Com a porta aberta, com a porta fechada, que não seja a porta que me mostre a tua presença, mas que ela seja tão real em minha vida, que eu não tenha nenhuma dúvida. Pastor Sampaio, ore por esse povo. Sim, Jesus. Tu és o Senhor e a nossa fé está em Ti.